Olá, meus caros. Bom dia a todos vocês. O objetivo da aula de hoje, de Psicologia da Personalidade 1, é apresentar a vocês um contraponto à teoria da aprendizagem social da personalidade de Bandura, que vínhamos discutindo nas aulas anteriores. Para tanto, eu gostaria de apresentar a vocês um artigo que eu escrevi em 2014, intitulado O Ensino da Perspectiva Skinneriana sobre a Personalidade, pelos filmes Batman Begins e O Cavaleiro das Trevas. A forma tradicional de ensino da análise do comportamento nos cursos de graduação em psicologia tem sido objeto de questionamento recentemente. O uso de práticas de laboratório envolvendo animais como recurso didático para aprendizagem de princípios é considerado desmotivador pelos alunos. Por outro lado, o uso de filmes para esse fim tem sido bem sucedido no ensino de várias disciplinas na psicologia. Desse modo, o presente estudo objetivou verificar a execuibilidade do uso dos filmes Batman Begins e O Cavaleiro das Trevas para ilustrar o ponto de vista skinneriano acerca da personalidade. Para tanto, ambos os filmes foram analisados a partir da perspectiva analítico-comportamental de personalidade. Os resultados da análise dos filmes evidenciaram que eles ilustram adequadamente a noção analítico-comportamental, segundo a qual a personalidade é um conjunto de vários repertórios de comportamento adquiridos por uma pessoa ao longo da vida. Desse modo, os filmes analisados podem ser utilizados adequadamente como ilustrações didáticas da visão skinneriana de personalidade. A análise da personalidade de personagens ficcionais tem sido empregada com bons resultados para aperfeiçoar o aprendizado de teorias da personalidade. Uma das principais vantagens da utilização de personagens famosos da ficção seria a de tornar, conforme Miller, 1985, na página 75, o estudo das teorias da personalidade mais agradável e interessante para o aluno. Além disso, em razão da redução da frequência do hábito da leitura, o uso de personagens literários por professores da televisão e do cinema, como ilustração de estudos de caso de teorias da personalidade. Em um estudo sobre a preferência de alunos de graduação de psicologia por recursos didáticos específicos, Carlson, em 2000, observou que a maioria dos participantes preferiu a discussão da personalidade de personagens de filmes de grande sucesso comercial, em detrimento de outros recursos didáticos para o estudo de teorias da personalidade. Por outro lado, a forma atual de ensino da análise do comportamento nos cursos de graduação em psicologia tem sido objeto de questionamento. Em especial, o uso do laboratório com sujeitos animais como recurso didático e motivacional para aprendizagem de princípios básicos do comportamento tem sido considerado inadequado e desmotivador para os alunos, a despeito da alegação em contrário dos próprios professores de análise experimental do comportamento. Nesse sentido, o uso de filmes de entretenimento, que já demonstrou ser uma estratégia didática bem-sucedida no ensino de teorias da personalidade, poderia ser uma forma de atrair o interesse dos alunos para o aprendizado de conceitos da análise do comportamento de uma forma prévia e complementar ao tradicional laboratório animal operante. Isso seria relevante porque o laboratório animal operante é considerado aversivo por muitos alunos de psicologia em razão do uso exclusivo de ratos albinos como sujeitos de demonstração experimental. Dessa forma, o objetivo do presente artigo foi verificar a execuibilidade do uso dos filmes Batman Begins e O Cavaleiro das Trevas para ilustrar a perspectiva skinneriana acerca da personalidade.
Para tanto, os filmes Batman Begins e O Cavaleiro das Trevas foram assistidos na íntegra na busca das cenas que fossem ilustrativas de conceitos relacionados à noção de personalidade no modelo da análise do comportamento. Para tanto, foram analisadas tanto a linguagem visual quanto as falas dos personagens apresentados nas cenas selecionadas. Em termos de resultados de discussão, que eu vou apresentar agora a vocês, meus caros. Ambos os filmes ilustram a noção analítico-comportamental de que a personalidade é um conjunto de vários repertórios de comportamento adquiridos por uma pessoa ao longo de sua vida. Os filmes dispensam a referência a conflitos inconscientes e se concentram em mostrar como os resultados daquilo que as personagens fizeram ao longo de suas vidas tornaram-nas aquilo que elas são atualmente. Mas o que significa ser alguém? Ser significa fazer, comportar-se. Então, ser o Batman ou o Coringa significa comportar-se de uma determinada forma em alguns contextos específicos e não em outros. Nessa perspectiva, tornar-se o Batman ou o Coringa não depende do desejo ou da vontade, mas da exposição do indivíduo a contingências ambientais peculiares. Dessa maneira, conhecer a personalidade de uma pessoa significa saber o que ela faz e conhecer os contextos responsáveis pela ação dela. Nesse sentido, pode-se entender a personalidade como um conjunto de comportamentos que o indivíduo desenvolveu a partir de suas experiências de interação com o ambiente. Aquilo que se chamará de eu, de agora em diante, neste artigo, portanto, resume-se nas palavras de Keller e Schoenfeld, 1974. A pessoa, seu corpo e comportamentos em interações características com o meio, tomadas como objetos discriminativos de seu próprio comportamento verbal. Em Batman Begins, a noção de personalidade em termos de comportamentos e não de estruturas internas é ilustrada claramente na cena do banho na fonte do restaurante. Bruce Wayne, acompanhado de duas belas modelos, segue a sugestão das moças e se banha com elas na fonte de um restaurante no qual se encontra a sua amada Rachel. Na saída do restaurante, ao tentar se justificar a Rachel, afirmando que ele não era apenas aquilo e que, por dentro, ele era muito mais, Rachel responde de uma forma que sintetiza a proposta analítico-comportamental para o estudo da personalidade. Bruce, não é o que você é por dentro que importa, é o que você faz que define você. Batman e Bruce Wayne, múltiplos eus coexistindo na mesma pele. De acordo com a revisão de várias análises psicológicas sobre o Cavaleiro das Trevas, realizadas por Lang, em 1990, a história do Batman é apresentada como um exemplo de discussão sobre o conflito inconsciente entre personalidades opostas. O debate é se a verdadeira personalidade de Bruce Wayne seria o Batman ou não. Contudo, sob a ótica analítico-comportamental, essa tentativa de estabelecer uma distinção entre as personalidades aparentemente contrastantes de Bruce Wayne e Batman perde a razão de existir. Afinal, muitos eus, entendidos como repertórios de comportamentos distintos, passaram a coexistir na mesma pele de Bruce Wayne ao longo de sua história de vida. A visão do senso comum considera a personalidade como algo que o indivíduo possua e não como algo que ele faça. Em virtude dessa noção de posse, acredita-se que se a pessoa tem uma personalidade extrovertida, então ela deverá exibir comportamento extrovertido em todos os contextos. Em razão dessa noção equivocada de coerência transcontextual da personalidade, julga-se que Bruce Wayne e Batman são personalidades conflitantes
e, portanto, mutuamente excludentes. Contudo, partindo-se do pressuposto de que contingências distintas estabelecem pessoas distintas, pode-se afirmar que seria inadequada a busca de coerência de personalidade. Na realidade, Bruce Wayne e Batman são diferentes eus em um único corpo físico. Cada um desses eus foi construído e se expressará em contextos específicos. O filho traumatizado, o milionário inconsequente, o amigo leal, o inimigo brutal, o amante apaixonado, o justiceiro vingativo e o homem da lei são os múltiplos eus que se constituíram no complexo conjunto de repertórios de comportamento adquiridos por Bruce Wayne no decorrer dos anos. No entanto, a noção de múltiplos eus é diferente do conceito de personalidade múltipla. Os eus correspondem a repertórios de comportamento emitidos de acordo com as contingências em vigor, destituídos de quaisquer rótulos de normalidade ou patologia. Por outro lado, o conceito de personalidade múltipla pressupõe uma hipotética patologia, o chamado transtorno de identidade dissociativa, no transcurso do qual, após a ocorrência de um trauma psicológico, personalidades hóspedes disputam o controle do comportamento do indivíduo com a personalidade original. Portanto, a noção de eus diz respeito às diversas interações de uma pessoa com contextos específicos, ao passo que a ideia de personalidade múltipla se reporta a estruturas internas fictícias em interação consigo mesmas. Com bastante precisão, o filme Batman Begins revela a aprendizagem dos diferentes repertórios de comportamento que, eventualmente, originando o eu nomeado como Batman. O primeiro aspecto da vida de Bruce Wayne, enfatizado pelo filme, ao contrário da visão defendida pela maioria das análises psicológicas sobre a personalidade do Batman, revisadas por Lang em 1990, não foi o trauma do assassinato dos pais. Antes disso, o filme apresenta cenas que revelam que o comportamento do menino Bruce Wayne foi colocado sob o controle de regras estabelecidas por seu pai, Thomas Wayne. Embora haja controvérsia sobre a definição de regra, esse termo, no presente trabalho, está sendo utilizado com o significado de estímulo discriminativo verbal que especifica uma determinada contingência. Nesse sentido, as regras estabelecidas por Thomas Wayne delimitavam a amplitude dos comportamentos do jovem Bruce Wayne e, no futuro, do próprio Batman. Entre as regras de Thomas Wayne, podem ser citadas: Bruce, por que caímos? Para aprender a nos levantarmos. Outra regra: devemos lutar pela justiça em Gotham. Outra regra: todas as criaturas têm medo, especialmente as assustadoras. E uma última regra: não tenha medo. O comportamento governado por regras tem uma peculiaridade. Ele está relacionado a duas contingências temporalmente distintas. A mais afastada no tempo aponta para a razão primordial de existência da regra. Já a mais próxima temporalmente reforça o próprio comportamento de seguir a regra. Dessa maneira, enquanto a contingência mais próxima incentiva o comportamento, a mais afastada fornece a justificativa para a ocorrência dele. Portanto, no caso da regra, devemos lutar pela justiça em Gotham. A justificativa é a busca pela justiça, enquanto o reforço cotidiano que a mantém se encontra na erradicação progressiva do crime em Gotham por meio da prisão dos delinquentes. Desse modo, observa-se que o filme Batman Begins ilustra de forma bastante clara a multideterminação do comportamento do Batman. De acordo com Skinner, da mesma forma que uma causa única pode ter múltiplos e simultâneos efeitos sobre o comportamento de um organismo, um comportamento específico pode ser o resultado de múltiplas causas. Portanto,
Não é o evento traumático do homicídio que deve ser encarado como a condição ambiental exclusiva para o surgimento do eu Batman. Se parte significativa dos comportamentos do Batman foi modelada a partir da exposição direta a contingências durante e após o trauma do assassinato dos seus pais, como o período vivido entre os criminosos, a moral que caracteriza a ação do Batman pode ser entendida como comportamento governado por regras estabelecidas no contato com o médico humanitário Thomas Wayne antes do assassinato. Por outro lado, o eu, Batman, caracterizado pelo comportamento aguerrido, violento e militarmente eficiente do Batman, foi modelado pelas contingências estabelecidas por Ra's al Ghul durante o treinamento de ninjitsu na Liga das Sombras. Quando Dukhar Ra's pergunta a Bruce Wayne por que ele procurou a Liga das Sombras, ele responde que pretendia levar o medo àqueles que usam o medo como arma contra os inocentes. Dukhar Ra's replica que se Wayne desejasse usar o medo como arma, ele deveria primeiro aprender a lidar com o próprio medo. A partir disso, Dukhar Ra's estabeleceu um ambiente verdadeiramente psicoterapêutico, isto é, de desenvolvimento de autoconhecimento para Bruce Wayne. A psicoterapia pode ser entendida como um contexto no qual contingências são estabelecidas com o intuito de aumentar a frequência do comportamento de autoobservação. Dukhar Ra's modelou esse comportamento de automonitoração e de autodescrição de Wayne paralelamente ao treino de ninjitsu. Essa medida tomada por Ra's al Ghul foi extremamente importante para o estabelecimento do eu Batman, porque o eu somente pode ser conhecido por meio de autoobservação e de autoconhecimento modelados pela comunidade verbal na qual o indivíduo se insere. Próximo tópico, o Coringa e a tese do dia ruim. Até antes do desfecho surpreendente do filme O Cavaleiro das Trevas, que é uma continuação de Batman Begins, dentro da ideia da trilogia do Cavaleiro das Trevas, né, do diretor Christopher Nolan, o espectador é levado a crer que tudo aquilo que o Coringa fez no decorrer do filme foi ser um agente do caos, completamente anormal e inexplicável. Contudo, os comportamentos problemas do Coringa foram estabelecidos a partir dos mesmos princípios gerais de aprendizagem responsáveis pelo desenvolvimento dos chamados comportamentos normais. Em A Piada Mortal, história em quadrinhos que inspirou parte do roteiro de O Cavaleiro das Trevas, o Coringa afirma que não existem quaisquer diferenças tangíveis entre ele e qualquer outra pessoa, pois, segundo as palavras do próprio Coringa, só é preciso um dia ruim para reduzir o mais são dos homens a um lunático. Já no filme O Cavaleiro das Trevas, vê-se o Coringa buscando demonstrar a sua tese do dia ruim. Para tanto, ele organiza contingências que visavam a aumentar a frequência de comportamentos problema desempenhados por Harvey Dent e, com isso, desacreditá-lo diante da sociedade de Gotham como promotor. Além disso, o Coringa tenta modelar o comportamento do Batman e levá-lo a se comportar do mesmo modo que o próprio Coringa. O objetivo primordial do Coringa em Um Cavaleiro das Trevas não era matar o Batman. Ele, inclusive, afirma a importância que Batman tem para a sua existência, uma vez que isso lhe dá sentido à vida e que um depende do outro. Mas, para provar a sua hipótese de que qualquer pessoa pode vir a ser como ele, basta ser exposto às condições necessárias para tanto. Quando se depara com o Batman, o Coringa diz a ele: para eles, ou seja, o povo de Gotham, você é só um louco. Portanto, a visão nihilista e o comportamento brutal do Coringa foram, provavelmente, efeitos colaterais de contingências aversivas. Mas o filme não revela isso de maneira explícita como em A Piada Mortal.
Nessa história, o Coringa é apresentado como um comediante fracassado, empobrecido e desempregado, cuja esposa grávida morre eletrocutada em um acidente doméstico. No filme O Cavaleiro das Trevas, apenas o fato de todas as várias versões para a origem das versões do Coringa fazerem referência a uma vida de dissabores permitem inferir um histórico de comportamentos de esquiva, de humilhação pessoal. Por outro lado, o filme O Cavaleiro das Trevas mostrou claramente como o eu cruel e impiedoso, conhecido como Duas Caras, foi o resultado direto da exposição de Harvey Dent a eventos aversivos pelo Coringa ao longo do filme. Ao libertar criminosos de alta periculosidade do manicômio judiciário Asilo Arkham e iniciar uma brutal onda de terrorismo urbano, o Coringa estabeleceu contingências programadas para punir o comportamento de seguir a lei emitido por Harvey Dent e reforçar negativamente o comportamento de transgressão da lei por parte dele. Por exemplo, o comportamento de Harvey Dent de seguir as normas legais de investigação criminal foi consequenciado pelo Coringa com o assassinato de uma juíza e do comissário de polícia de Gotham. Por outro lado, quando essa campanha terrorista se aproximou do auge, com a tentativa quase bem-sucedida de assassinato do prefeito de Gotham e do suposto baleamento do tenente Gordon durante os funerais do chefe de polícia de Gotham, vários comportamentos de infringir a lei emitidos por Harvey Dent, como torturar um preso sob custódia policial, passaram a ser reforçados negativamente, provisoriamente, ao evitar a ocorrência de novos assassinatos. Por meio desse processo, o Coringa modelou o eu Duas Caras. Em virtude disso, o Duas Caras passou a se enquadrar na categoria das pessoas que desistem da sociedade depois de passarem por eventos coercitivos extremos. E depois da ocorrência de dois eventos cruciais resultantes da ação do Coringa, ou seja, o assassinato de Rachel e a deformação irreversível por queimaduras do rosto de Dent, o eu Duas Caras passou a predominar em frequência sobre o eu Harvey Dent, demonstrando que a tese do dia ruim do Coringa faz sentido do ponto de vista analítico-comportamental. Ambos os filmes ilustram como as pessoas reagem aos eventos aversivos de formas distintas por causa de suas respectivas histórias de vida. O Batman, o Coringa e os Duas Caras perderam entes queridos, fontes inestimáveis de reforçamento positivo, de forma trágica. A partir de então, como todos esses personagens passaram a usar o medo como arma, a topografia de seus comportamentos apresentava grande similaridade. No entanto, retomando a noção de multideterminação do comportamento proposta por Skinner, aos eus predominantes no repertório de cada um desses personagens poderiam ser atribuídos uma série de fatores, como a idade na qual os eventos aversivos cruciais ocorreram, o suporte financeiro, social e afetivo de que dispuseram, as desfigurações físicas pelas quais passaram e, sobretudo, um fator que é bem ilustrado em ambos os filmes, as regras que controlaram os comportamentos de cada um dos três foram tão díspares a ponto de fazer com que um se tornasse herói e os outros vilões. As regras de Thomas Wayne controlaram o comportamento justiceiro do Batman, afastando-o da vingança e aproximando-o da justiça, e deu uma noção ética bem peculiar. A conclusão desse artigo, portanto, meus caros, é a seguinte: o presente estudo demonstrou que é possível utilizar os filmes Batman Begins e O Cavaleiro das Trevas como ilustrações didáticas da perspectiva skinneriana sobre a personalidade. Ambos os filmes apresentam cenas e diálogos que podem ser utilizados pelo professor para exemplificar como conceitos básicos da análise do comportamento, como reforçamento diferencial e controle aversivo, são aplicados ao estudo da personalidade. Eu recomendo, meus caros, a leitura deste artigo. Ele se encontra postado
na sala virtual da disciplina de Psicologia da Personalidade, lá no Google Sala de Aula, e ele também pode ser acessado através do link que eu colocarei na descrição deste vídeo. Boa leitura, bons estudos e até a próxima aula, meus caros!